Mano, sabe por que você se sente um fracassado aos 20 anos? Porque você tá se comparando com um cara que mente na internet e acha que tá perdendo pra ele. São 3 da manhã, você pega o celular só pra ver um vídeo e de repente aparece um cara da sua idade, ou pior, mais novo, dirigindo uma Lamborghini alugada, dizendo que ficou rico em 6 meses só mudando o mindset. E pronto, seu dia acabou. Você não ficou triste porque sua vida é ruim. Você ficou triste porque comparou os bastidores da sua vida real com o trailer editado da vida de outra pessoa. E o problema não é só se sentir mal. A comparação é traiçoeira. Ela te paralisa, ela te deixa ansioso, ela te faz abandonar projetos bons porque alguém parece estar indo melhor que você. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como a comparação está atrasando o seu sucesso sem você perceber. Porque isso é praticamente um vício moderno. E o mais importante, como sair desse jogo sem virar um alienado que finge que ninguém é melhor que ele. Fica até o final, porque o momento mais importante não é quando você para de se comparar, é quando você entende com quem você deveria estar se comparando de verdade. Vamos ser honestos aqui, comparação não é natural do jeito que estão te vendendo. O ser humano sempre se comparou, sim, mas nunca com milhares de pessoas por dia, todas editadas, filtradas e treinadas para parecerem melhor que realmente são. Antigamente, você se comparava com seu primo, um vizinho, um colega de escola, e hoje você se compara com o cara em Dubai que você nunca vai conhecer. Um influencer que acorda às 5 horas só no Stories. Alguém que ganha dinheiro ensinando coisas que nem ele mesmo nunca fez. E isso não é comparação. Isso é autossabotagem e escala industrial. E o pior, você faz isso achando que está se motivando. Ah, mas quando eu vejo alguém melhor que eu fico inspirado. Mentira. Se fosse inspiração, você fecharia o vídeo e ia agir. O que você faz é assistir mais 3 vídeos, salva 2, se sente um lixo e não muda absolutamente nada. A comparação moderna, ela não te empurra para frente. Ela te deixa pequeno, quieto e travado. Vamos falar do efeito invisível da comparação, aquela que ninguém comenta. Quando você se compara demais, você começa a questionar decisões que estavam certas, achar que começou tarde demais, começa a pular de ideia em ideia, abandona projetos no meio. Você não para porque falhou. Você para porque viu alguém aparentemente melhor e concluiu que não vale mais a pena tentar. E aqui que mora o atraso do sucesso. Não é falta de talento, não é falta de inteligência, é excesso de referência errada. Você começa um projeto animado, tá estudando, aprendendo e errando. Tudo normal. Aí você abre o Instagram, em 30 segundos, seu cérebro já viu alguém ganhando mais, alguém mais avançado, alguém com mais reconhecimento e alguém vivendo melhor. E o resultado? Seu cérebro pensa, pra que continuar se eu já perdi? E isso acontece mesmo que aquela pessoa tenha começado anos atrás, tenha ajuda, tenha dinheiro da família e esteja mentindo. Seu cérebro, ele não analisa contexto, ele só compara o status. Agora deixa eu te contar uma verdade meio dura. A comparação é preguiça mental. Talvez doa ouvir isso, mas é mais fácil olhar para o resultado final de alguém do que sentar e encarar o próprio processo. Comparar te dá uma desculpa elegante para não agir. Ah, já tem muita gente fazendo isso. Nossa, ele já é bom demais. Agora não compensa mais. Tradução real. Eu não quero passar pela fase ruim que ninguém posta. Por que ninguém posta? A dúvida, o medo, a vergonha, os dias improdutivos, o começo horrível, você só vê o depois e se odeia por ainda estar no antes. E sabe qual é a ironia? As pessoas com quem você se compara hoje provavelmente se comparou com outra ontem. E essa outra se comparou com outra. E é uma fila infinita de gente se sentindo insuficiente, mesmo estando bem. A comparação nunca termina, porque sempre vai existir alguém, seja mais rápido, mais bonito, mais rico e mais reconhecido. O maior erro da comparação não é se sentir inferior. O maior erro é tentar copiar o caminho de alguém que não vive sua vida. Você tem outro cérebro, outra história, outras limitações e outras vantagens. Mas quando você se compara, você tenta vestir a vida do outro como se fosse a sua. E aí, nada encaixa. Você se sente estranho, errado e incapaz. Não porque você seja incapaz, mas porque você tá jogando um jogo que não foi feito pra você. É como tentar encaixar uma peça do quebra-cabeça de outra pessoa no seu quebra-cabeça. Não vai encaixar, mano. O problema real da comparação é que ela faz você interpretar a própria vida do jeito errado. Não porque sua vida é ruim,
mas porque você está usando o pior critério possível para medir o progresso. Você olha as pessoas que já estão muito à frente e, sem perceber, começa a tirar conclusões antes mesmo de tentar de verdade. Começa a pensar que começou tarde demais, que não é bom o suficiente, que já tem gente melhor e que talvez isso nem seja para você. Essas ideias não aparecem depois do fracasso real, elas aparecem só porque você olhou para fora cedo demais. A comparação também bagunça completamente a sua noção de tempo. Você começa a achar que está atrasado mesmo quando está evoluindo, que deveria estar em outro nível mesmo estando em um processo totalmente normal. Você pega o resultado final de alguém, anos de tentativa, erro e ajuste, e compara com o seu momento atual, como se as duas coisas fossem equivalentes, e não são. Nunca foram. E tem outro efeito silencioso. E a comparação fez você abandonar coisas boas cedo demais. Não porque elas não funcionam, mas porque você viu alguém mais avançado e decidiu que não valia mais a pena continuar. Daí você sai antes mesmo do aprendizado virar uma habilidade. Antes da consistência virar resultado. E no fim, você não para porque falhou. Para porque decidiu isso cedo demais. O desafio central é simples e cruel ao mesmo tempo. Enquanto você usa a vida de outros como referência principal, você nunca vai saber se está indo bem ou mal de verdade. Sempre vai existir alguém mais rápido, mais experiente, mais avançado ou mais reconhecido. Se isso for o seu termômetro, você vai se sentir insuficiente mesmo quando estiver no caminho certo. Agora vamos entender por que a comparação prende tanto, mesmo fazendo mal. Porque se fosse algo ruim, você já teria parado. O problema é que ela dá uma sensação falsa de controle. Quando você olha a vida do outro, parece que está aprendendo, analisando e se preparando. Só que na prática você não está avançando nenhum centímetro. Você só está adiando decisões importantes enquanto o cérebro finge que está trabalhando. Comparar é confortável. Não existe exposição, não existe erro e nem compromisso. Você pode ficar horas consumindo histórias de sucesso sem arriscar nada. E o cérebro gosta disso, porque não tem perigo nenhum. Nenhum julgamento, nenhuma falha pública e nenhuma frustração direta. Só observação, só comparação, só aquela sensação de um dia eu chego lá. O problema é que esse um dia vira um lugar onde muita gente fica presa por anos. A comparação também cria um padrão mental estranho. Você começa a achar que todo mundo sabe exatamente o que está fazendo, menos você. Parece que o mundo inteiro tem um plano claro e você ficou de fora na reunião. Só que isso não é verdade. A maioria das pessoas está improvisando, errando e ajustando o caminho. A diferença é que elas continuam mesmo sem ter certeza, enquanto você trava, esperando se sentir pronto. E tem outro ponto importante. Quanto mais você se compara, menos você escuta a própria intuição. Você começa a duvidar das suas ideias antes mesmo de testá-las. Abandona caminho só porque alguém escolheu outro e passa a medir sucesso por validação externa em vez de progresso real. Aos poucos, você deixa de construir algo seu e passa a reagir ao que os outros estão fazendo. No fim, a comparação não te deixa pior de uma vez. Ela vai te deixando indeciso, inseguro e dispenso. Você até se movimenta, mas nunca tempo suficiente na mesma direção. E sem constância, não existe crescimento. Só cansaço. Aqui está o ponto que muda tudo e quase ninguém aceita logo de primeira. A comparação só te atrasa porque você está comparando coisas que não podem ser comparadas. Você olha o resultado final de alguém e tenta usar isso como referência para decidir o valor do seu esforço hoje. É como julgar um filme inteiro vendo só a última cena. Não faz sentido. Mas é exatamente isso que a maioria das pessoas fazem todos os dias. No momento em que você entende que a vida não é uma corrida com largada igual para todo mundo, a comparação perde força. Algumas pessoas começam antes, outras tiveram mais apoio, outras erram menos no começo e outras simplesmente insistiram por mais tempo. Nada disso diminui o seu caminho. Só mostra que ele é diferente. O problema é que, enquanto você tenta medir sua vida pela régua de outra pessoa, você ignora os sinais reais de progressos que estão acontecendo na sua própria história. Um momento chave é perceber que a comparação não é ferramenta de crescimento, é ferramenta de distração. Ela tira sua atenção do que você pode fazer agora e joga sua energia para um lugar onde você não tem controle nenhum. Você não controla o ritmo dos outros, não controla as oportunidades que eles tiveram e nem as escolhas que fizeram antes de você existir. A única coisa que você controla
é o próximo passo. Quando você para de se comparar com os resultados finais e começa a se comparar com quem você era semanas ou meses atrás, algo muda. Você para de se sentir atrasado o tempo todo e começa a enxergar um movimento pequeno, às vezes lento, mas é real. E isso é o que sustenta qualquer evolução de longo prazo. Nesse ponto, a comparação perde o poder. Não porque você virou iluminado ou porque ninguém é melhor que você, mas porque você finalmente entendeu que olhar demais para o lado só te faz tropeçar no próprio caminho. Então, resumindo, comparação não te motiva, não te ensina e não te faz avançar de verdade. Ela só te deixa inseguro, cansado e travado. O problema não é você, não é sua capacidade. Não é o tempo que você começou. O problema é que você está usando a régua errada para medir o seu progresso. Enquanto você fica olhando a vida de outros, vai achar que está atrasado. Nunca é suficiente e que todo mundo está na sua frente. Mas a verdade é que seu caminho é diferente. E o único jeito de saber se você está evoluindo é comparando quem você é hoje com quem você era ontem. Pequenos avanços, dias ruins, erros e tentativas são sinais reais de progresso que ninguém posta na rede social, mas que fazem toda a diferença na prática. Quando você começa a focar nisso, a ansiedade da comparação desaparece, o foco volta e você percebe que está avançando mesmo que ninguém tenha notado. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like, a sua inscrição, que vai ajudar pra caramba, mano. Nosso canal está apenas engatinhando e muito obrigado a você que assistiu até aqui e tamo junto, velho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e muito obrigado. Tamo junto, valeu, fui.